Fala galera, beleza? Hoje, nessa videoaula, nós iremos falar sobre features do Java 8. Meu nome é Guilherme Tiburcio Nascimento, sou aluno da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estou no quarto semestre. Esse trabalho é da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as features do Java 8. Atualmente, quando lançado esse vídeo, nós já temos a versão 14 do Java. E você deve estar se perguntando, caramba, mas já tem a versão 14 e a gente vai ver algumas features do Java 8? Sim, por quê? Muitas pessoas que estão iniciando no Java, elas ainda não conhecem esses recursos que tem desde o Java 8. O 14 possui esses recursos também, óbvio, ele é do 8. Porém, o 8, atualmente, no ano de 2020, ele ainda é bem utilizado no mercado de trabalho junto com o Java 11. Os dois são bem utilizados, essas duas versões. Então, é bem interessante a gente ter conhecimento sobre algumas coisas que dá para deixar o nosso código mais clean, que a programação funcional que foi implementada no Java a partir do Java 8 tem a brecha da gente usar. Então, junto a gente tem o que aqui? Functional Interfaces, que é a base para a gente conseguir fazer esses carinhas aqui. O Optional também, eu vou explicar por quê. Temos Lambdas Expressions, Method Reference, Optional, que é uma classe muito legal no Java 8, que ela ajuda a gente quem nunca tomou aquele No Pointer Exception, a exception do Java, quando o objeto é nulo? Ele ajuda bastante a gente a tratar um objeto. Temos o String Joiner. O String Joiner a gente não vai tocar tanto nessa videoaula, mas seria muito interessante vocês pesquisarem para ver. É sempre importante saber como trabalhar com strings no Java. E inferência de tipos que a gente vai comentar enquanto eu estiver falando de Lambda e Method Reference, beleza? Mas vamos para esse carinha primeiro, que é a base de tudo. Então, o que é uma interface funcional? Bom, explicando no jeito simples e fácil, uma interface funcional é uma interface que só possui um único método abstrato. Ponto. É só isso. Ou seja, é uma interface, que no caso aqui a gente tem uma interface ação, que possui o método comer. Ele tem o método void, comer, que recebe como parâmetro uma string chamada comida. Como a classe que vai implementar essa interface vai fazer, eu não sei, mas tá aqui. Ele só tem, isso é uma definição de interface funcional. Aqui nós temos uma annotation. Para quem não sabe, tudo que tiver um arroba e uma palavra depois é uma annotation no Java. E ela está anotada aqui nessa interface, falando que essa interface é uma interface funcional. Não necessariamente uma interface funcional necessita ter a annotation functional interface. Mas é bom para quando o programador abrir uma interface, se ela for uma interface funcional que ele estiver procurando, ele fala, pô, achei, ela é uma interface funcional. Mas se não tiver ela, não tem problema, ela vai continuar funcionando, beleza? Aqui a gente tem um exemplo de uma interface funcional no Java, bem conhecida. A classe thread no Java implementa essa interface runnable, que tem um método run. Nesse método run, quando a thread implementa ele, esse método run, ela implementa e fala o que vai fazer quando a thread rodar. Bem simples, ela tem a annotation aqui e é uma interface bem conhecida que agora a gente sabe que ela é uma interface funcional. Beleza? Agora nós partimos para Lambda Expressions. O que é uma Lambda Expression? Uma Lambda Expression é uma expressão do Java que ela facilita a gente fazer algumas criações de classes anônimas. A gente vai ver isso melhor mais pra frente, e é mais fácil para vocês entenderem do que eu apenas falando aqui. Ela consiste em uma setinha. No JavaScript, a gente tem as error functions. É como se fosse uma error function, só que o JavaScript usa igual e o símbolo de maior. No Java, a gente usa um traço e o símbolo de maior para identificar uma expressão lambda. Como saber quanto usar? Como eu disse, a gente só vai... Por que Functional Interfaces e Lambda Expressions estão tão ligadas? Porque você só vai conseguir usar uma Lambda Expression
quando o método receber por parâmetro, ou receber, se ele receber uma interface funcional. E aí você consegue substituir isso por um lambda. E a vantagem de utilizar ela é que torna o seu código muito menos verboso. Ele fica mais enxuto. Aqui a gente tem um exemplo. Vamos dar exemplo em passos. Vamos dizer que a gente tem uma lista de strings. Aqui a gente contém uma lista com o elemento A, o elemento B, o elemento C, o elemento D, o elemento E. O que eu quero? Eu quero criar um laço que cada volta do laço ele apresente cada elemento da minha lista. Beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz da forma tradicional. Fiz um for. É um for each, no caso, esse aqui. Eu podia ter feito um for int igual a 0, mas eu acho que todo mundo aqui já sabe o que é um for each. Então, eu acho que fica mais fácil para explicar assim. Um for, eu tenho o quê? Eu recebo uma string, que vai ser a s, a variável s, que vai iterar lista, beleza? List. Então, cada elemento de list vai caindo em s em cada volta, e ele vai apresentando. Ou seja, na primeira volta ele apresenta A, depois ele apresenta B, C, D, E, depois sai e acaba o programa. A saída dele vai ser essas 5 strings aqui, beleza? Como funciona a partir do Java 8? A partir do Java 8, o ArrayList, o list na verdade, ele possui um método chamado forEach. Esse método forEach, ele faz basicamente isso aqui com a nossa list direto. Então a gente chama a list, chama o método forEach. Nesse método forEach, ele recebe um consumer. O que é um consumer? Um consumer, ele é uma interface funcional, que ele só possui um único método. Ou seja, o forEach recebe como parâmetro um consumer. Eu dei um new consumer aqui para criar uma classe anônima. E ele deu um override no meu método, o único método dessa classe, porque ele é uma interface funcional, accept. Que ele recebe uma string aqui, que é a mesma string que eu passei aqui. Então, eu consigo apresentar aqui. Então, o que ele faz? Em cada volta, ele vai criar uma classe anônima do consumer e vai apresentar. Ah, Guilherme, mas isso não está mais clean do que esse código. Esse código parece ser bem mais clean que esse. Tudo bem, mas calma aí que a gente vai mostrar o porquê que agora vai entrar o Lambda para ficar tudo mais fácil para a gente conseguir entender. Se eu passar o próximo slide aqui, agora eu acho que ficou um pouquinho mais clean, não foi? Aqui a gente ainda tem o mesmo array e a gente apresenta. Aqui saiu do mesmo jeito o resultado que aqui. Ele apresenta todas as strings certinhas. Só que aqui, o que acontece? Esse cara, ele é muito verboso a gente colocar toda vez, criar uma classe anônima para ele. Dar um new consumer do tipo string, que tem um método public void accept, que é a implementação do método accept do consumer, que recebe a string s como parâmetro e consegue apresentar. O que a gente pode fazer? A gente pode substituir por essa expressão lambda. Aqui a setinha que eu tinha comentado. O que acontece? É como se esse forEach já recebesse aqui esse método accept diretamente. Então, se você for perceber, esse string s é esse carinha aqui. Antes do lambda, vem todos os parâmetros que você precisa passar. Ou seja, como ele só tem uma função, ele já identifica indiretamente que é essa função. E aqui também vem a parte de diferença de tipos. Eu não preciso dizer que esse S é do tipo string. Ele já entende que por ser uma lista de string, você está criando um consumer do tipo string. E aqui ele já infere o tipo string para você. A gente consegue colocar o lambda, a expressão lambda. E aqui a gente consegue colocar o que a gente quer, o corpo. Que é exatamente isso aqui. O corpo do nosso método accept. Ou seja, eu vou mandar para cada, ele recebe um string s, faz um lambda para retornar system.out.println na string s. Pronto. Ele consegue fazer a iteração e apresentar cada um. Agora sim, a gente vê uma diferença entre usar um lambda, fazer dessa forma ou fazer dessa forma. É muito menos verboso e mais rápido.
E isso tudo melhora quando a gente vai para o próximo cara. Se você perceber aqui, eu estava usando a ideia IntelliJ da JetBrains e ele deixou amarelo aqui embaixo, ele deixou um warning. Vamos ver o porquê que ele deixou um warning aqui embaixo. A gente vai para o Method Reference. O que é o Method Reference? Esse cara é um pouco mais complexo. Se você não entender esse cara agora, tudo bem, não tem problema. Ele é um pouco mais chatinho para você entender mesmo. É normal. Eu recomendo que vocês continuem estudando isso, porque deixa o código muito mais clean, muito mais fácil de entender depois, que você já aprende como funciona o Method Reference. Então, basicamente, vamos explicar aqui o que é o Method Reference. Se você perceber aqui, a gente recebe como parâmetro string s, e o método que a gente está evocando aqui, que é o println, ele também recebe a mesma variável, desculpa. Aqui nós temos uma variável do string s, e a gente recebe a mesma variável de string s aqui. Então, o que dá para fazer? Dá para substituir isso aqui. A gente não precisa falar que ele é s, o system.out.println para receber s. A gente não precisa fazer isso. Basicamente, o que a gente precisa fazer é falar, system.out, println. Esse println, ele está falando, ó, o parâmetro que ia vir aqui, você já joga no parâmetro desse método system.println aqui. E ele vai funcionar do mesmo jeito, ele vai apresentar aqui. Vamos lá eu uso o IntelliJ, a ideia da JetBrains, mas você pode usar o Eclipse, o NetBeans, não há problema nenhum para fazer isso. Eu vou lá para a ideia agora, para a gente conseguir desenvolver alguns exercícios para fixar melhor. Eu sei que agora foi muita informação, mas a gente vai conseguir entender melhor agora como funciona o Lambda e o Method Reference e a inferência de tipos assim. Bom, pessoal, eu já estou aqui na ideia do IntelliJ e você pode usar, como eu disse já, você pode usar o Eclipse, o NetBeans, não tem problema. A única coisa que você precisa uma ideia e também da JDK8, obviamente. Aqui eu já estou com ela setada, eu estou com a OpenJDK8 e é isso aí. A gente pode começar. Para começar explicando Lambda, eu vou fazer um exemplo bem tranquilo, tá? A gente vai criar uma thread. Eu vou chamar ela de thread, eu vou colocar aqui new thread. Eu vou usar um atalho aqui no IntelliJ, que é Ctrl+P. Ele mostra todos os construtores, os argumentos de todos os construtores que ela tem. E ela tem um aqui em específico, esse primeiro aqui, ele recebe um runnable. Como eu disse lá na apresentação, um runnable, ele é uma interface funcional. Se a gente colocar aqui new runnable, para criar uma classe anônima, a gente consegue fazer um método run. No método run, eu vou falar assim, eu vou pedir para ele apresentar na tela. Sou uma thread. Beleza? Sou uma thread. E eu vou invocar aqui o método thread run. Método thread start. Vamos rodar. Ele está compilando aqui. Beleza. Ele falou aqui, ó, sou uma thread. Tá. Como a gente pode substituir isso aqui por um lambda? Já que a thread recebe como parâmetro um runnable, que é uma interface funcional, que só tem o método run. A gente percebe que o método run, ele não tem nenhum parâmetro. Então a gente vai criar aqui uma thread 2, new thread, e aqui a gente vai fazer o que? A gente já percebe que o run, ele não tem parâmetro nenhum. Então a gente deixa só o parênteses, a gente abre e fecha parênteses, coloca o símbolo do lambda, e aqui a gente consegue colocar a nossa mensagem. Sou a thread 2. Pronto. Se a gente fizer... opa, vacilo meu. Faltou chamar a thread 2 aqui. Beleza. Se eu rodar, sou a thread 2, sou uma thread. Beleza. Então ele executou as duas da mesma forma. Ou seja, desse jeito aqui ficou bem mais verboso do que eu fazer só isso aqui. Eu posso fazer mais coisas em uma thread além de uma linha, tá? No Lambda. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma thread 3 aqui que ela faz um cálculo, tá? Vou fazer aqui, sou a thread 3. Chamo de start.
Aqui, beleza. Eu vou fazer as chaves aqui. O que, que ele faz nas chaves? As chaves ele deixa eu colocar mais de uma linha no lambda. É um corpo. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer int a igual a 2, o b igual a 3 e eu vou apresentar a mais b. Beleza? Eu vou rodar 5 sobre a thread 1. Ou seja, dessa forma, a gente com a classe anônima aqui no new runnable, chamando o único método da runnable que é o run, a gente tem aqui na thread 2 recebendo aqui nenhum parâmetro, que é o parâmetro do run, que não tem nenhum. Então é como se ele estivesse chamando implicitamente aqui o run, com essa expressão lambda. Eu mando ele apresentar só system.out.println, sou a thread 2, como se tivesse aqui. E aqui na 3 é a mesma coisa. Eu recebo o run, e aqui no corpo dela, em vez de eu retornar só isso aqui, eu faço um cálculo. Então, com as expressões lambda, a gente consegue deixar algumas coisas bem mais fáceis. Eu vou fazer um exemplo aqui e já volto. Beleza, voltando aqui, eu fiz o quê? Eu criei uma interface aqui, a mesma interface que estava lá no slide, a interface ação, que ela tem um método comer. Vamos implementar esse método aqui. Eu estou criando aqui um objeto ação, que tem a classe anônima ação. Você percebe que ele fica aqui meio cinza? Como eu usei IntelliJ, ele já meio que fala para mim, ó, você não quer substituir isso aqui por um lambda? Mas vamos explicar. Aqui é o replace with lambda. Mas vamos explicar primeiro. Eu chamo aqui o método comer, eu dou um system.out.println aqui, comendo, ponto concat, e a comida que eu estou comendo, beleza? E aqui eu apresento. Vamos rodar aqui. Só para mostrar aqui que ela aí funcionou. Só para mostrar que ela funciona sem um functional interface aqui. Que não precisa, como eu disse no vídeo, não precisa necessariamente. E agora eu vou usar o que o IntelliJ está dizendo para mim. Ó. Eu vou vir aqui, replace with lambda, e ele substitui para mim como lambda. Aqui, eu não preciso colocar o parâmetro porque porque é só um único parâmetro aqui, então não precisa. Se fosse mais de um, ele necessitaria ter os parênteses. E aí separado por vírgula os parâmetros. Então ele fala aqui ação, comendo uma batata, eu vou colocar aqui macarrão, beleza? E vou rodar para vocês verem que vai funcionar. Comendo macarrão. Beleza. Agora eu vou dar um exemplo com mais de um parâmetro aqui no lambda, beleza? Tá, beleza. Agora vamos para um último exercício aqui. Eu tenho uma lista de integers aqui, onde eu tenho o valor 1, 2, 3, 4. E o exercício é o seguinte. A gente precisa iterar essa lista e ir somando cada valor e apresentar no final. Se a gente fosse fazer sem utilizar o lambda, como é que funcionaria? Teria uma variável aqui fora, dentro do for eu iria somando cada elemento e somando nessa variável e no final apresentaria ela. Só que tem uma forma bem mais simples de fazer isso. Como a gente pode fazer? A gente pode chamar aqui a nossa lista integers. No Java 8 tem uma interface nova chamada string, que ela possui N métodos. Ele tem o for each aqui, ele tem filter para a gente filtrar dentro da nossa lista, max, all match. Tem muitos métodos, então eu recomendo bastante dar uma estudada nessa interface string aqui, tá? A gente vai usar um cara chamado reduce. No reduce eu tenho duas coisas. Primeiro, eu passo primeiro um valor inicial e aqui, se eu der um Ctrl P, ele recebe um binary operation, uma bfunction. Essa bfunction ela é uma interface funcional que recebe dois parâmetros, então que seria x e y aqui no caso. Eu posso chamar de a, b, tanto faz, mas é só para mostrar mesmo que tem dois parâmetros aqui envolvidos em parênteses e a gente pode colocar um lambda, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou fazer x mais y. O que esse reduce faz? Eu estou pegando aqui, estou criando uma variável que começa com 0
Isso aqui eu só estou dizendo o que ele vai fazer, tá? Não, ele não está criando uma variável que começa com zero. Ele criaria uma variável que começa com zero, receberia dois parâmetros, que seria o primeiro elemento e o segundo elemento do array, e assim ele vai somando com essa variável x aqui. E aí, no final, aqui ele devolve para mim a soma, tá? Vamos mostrar aqui. Soma. Vamos ver. A soma de 4 mais 3 mais 2 mais 1 dá 10. Beleza? Certinho. Aqui, tá vendo que ele tá deixando amarelo? O IntelliJ, ele tem a inteligência de falar pra gente, ó, esse cara aqui dá pra você substituir por um método reference. Vamos ver como é que fica. Ele deixou assim. Vamos deixar desse jeito para ficar melhor. Eu usei Ctrl D no IntelliJ, que é o atalho para você duplicar a linha. Eu vou usar replace with method reference. O que ele vai fazer? Esse integer sum, se a gente for ver esse método sum, ele recebe dois parâmetros, var 0 e var 1. E o que a gente recebe aqui? Dois parâmetros. Então é como se ele pegasse dois parâmetros, jogasse nesses dois parâmetros aqui da sum e fizesse igualzinho. Se você for chamar a suma 2, você vai ver, eu apertei no debug sem querer, mas vai rodar do mesmo jeito, que o resultado foi 10. Então a gente consegue trabalhar tanto com lambda quanto com método reference nesse caso. Para finalizar aqui, a gente vai falar sobre o optional. Aqui eu criei uma string chamada ABC, que ela recebe o valor ABC. E eu coloquei aqui, sobrescrevendo ela como nulo. Ou seja, agora ela é nula. Como é que a gente faz para tratar isso? A nova classe do Java chamada optional tem um método chamado offNullable. Ou seja, se ele for nullable, ele pode ser nullable se a gente tem aqui o método ifPresent. Ou seja, se ele tiver realmente um valor e não for nulo, eu posso fazer alguma coisa. Então aqui ele recebe um consumer, tá? Que é uma interface funcional. E a gente pode substituir isso aqui por um lambda. Ele recebe o parâmetro S, então a gente vai fazer o que aqui? S. E a gente vai fazer alguma coisa. Eu vou apresentar na tela esse S. Beleza? Ou seja, se ele estiver presente, ele vai apresentar. Se estiver presente, o que? A variável ABC. Que no caso aqui, ele não vai apresentar nada porque eu já sobrescrevi ela como nulo. Mas se eu tirar ela aqui, a gente consegue apresentar ela aqui. Aqui, como você pode ver, já que ele recebe só o S e ele invoca o system.out.println, recebendo o println esse mesmo parâmetro, a gente consegue trocar por um método reference. E aí ele vai apresentar o S que vai vir aqui no println rodando. E é isso aí. Bom, pessoal, essa foi a videoaula Features sobre Java 8. É uma videoaula extensa, é uma videoaula um pouquinho chata de entender no começo, mas é muito legal a gente conhecer essas funcionalidades, deixando o código cada vez menor e mais fácil de entender com programação funcional. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder ou até fazer novos vídeos para tentar responder essas dúvidas. Muito obrigado e tchau, tchau.